Já colocando aqui para gravar, então boa noite de novo para vocês. Hoje, aparentemente, em número reduzido, né? Cadê o resto do povo? Última aula de uma quinta-feira santa, né? Mas vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Então, vamos ver se vai chegar mais gente. Mas tem mais um chegando aqui. Na nossa aula da semana passada, nós tivemos uma aula Nós tivemos aula somente na quinta, né, da semana passada, e essa semana também será somente hoje, quinta-feira. Nós estávamos terminamos a aula falando sobre teoria materialista, explicando a aplicabilidade da teoria materialista na conexão, tratando ali da possibilidade de conexão entre uma ação de execução e uma ação de conhecimento. Vamos terminar, então, esse material, que é o material de competência que foi disponibilizado para vocês, e a gente vai começar um outro material hoje, que eu não disponibilizei ainda, porque eu não finalizei. E nós vamos, né, ele vai até uma parte, então depois eu vou finalizar esse material para a semana que vem e eu disponibilizo ele todo de uma vez, tá? Então, mas fique tranquilo, todo o material, como eu já tenho feito, acaba sendo enviado aos senhores no momento oportuno. Certo? Então vamos lá. Terminamos a questão da teoria materialista, falando sobre as hipóteses de conexão. Artigo 55, parágrafo 2º, fala sobre conexão entre processo executivo e processo de conhecimento. E agora nós adentraremos aos requisitos para a realização da execução. Vocês vão observar que os requisitos que nós estudamos para a realização da execução, vários deles já foram mencionados em outros momentos, né, em momentos oportunos do nosso anterior. Mas é importante que nós sempre lembremos deles. Então, primeiro requisito que nós temos é o inadimplemento. Para nós pensarmos na existência de uma execução, é de fundamental importância que haja o inadimplemento da obrigação, certo? O inadimplemento é uma situação fática, então é o fato, não é uma questão de direito, né? É um acontecimento, é uma circunstância fática, em que uma pessoa tem um título executivo judicial ou extra e o devedor não cumpre a sua obrigação. Para termos um processo executivo, é necessário configurar esse inadimplemento. O artigo 786 deixa isso bastante claro ao dispor em seu caput, né? A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Então, além desses outros demais requisitos que a gente já vai relembrar, ele fala sobre a não satisfação. O que é essa não satisfação? É o não cumprimento, né? A não observância desta regra prevista no 786. 787. Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, se não mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução sob pena de extinção do processo. O que é o 787? E nós precisamos sempre nos lembrar disso, porque é uma previsão muito importante na seara executiva. O artigo 787, ele trata da aplicação da exceção do contrato não cumprido. Lembra disso, em direito contratual? Exceção do contrato não cumprido. Nós temos uma regra, quando pensamos em direito contratual, que eu só posso cobrar o cumprimento da obrigação contratual de uma parte após cumprir a minha parte. Então, é necessário essa demonstração. Então, caso eu esteja com um contrato, que nós vamos ver no momento certo que contrato pode ser um título executivo extrajudicial, e nesse contrato é fixada uma obrigação para o devedor, nesse caso, para que ele cumpra, mas esse cumprimento dele está atrelado ao cumprimento da minha parte na obrigação, eu não posso executar esse contrato sem demonstrar que eu cumpri a minha parte. Então, vamos imaginar um contrato que estabeleça que a outra parte seja obrigada a me entregar uma pintura. Então, uma obrigação de fazer ali uma pintura, tal, ou de entregar um quadro, né, coisa certa, enfim, vai depender da maneira como isso foi ali previsto, ali registrado.
E, diante da discussão que nós estamos traçando, né, eu coloquei no contrato que eu deveria pagar para a pessoa em determinadas datas, antes da entrega, alguns valores. E que na data da entrega, no dia anterior à data da entrega, todo o valor da obra deveria ter sido quitado. Ao não me ser entregue a obra na data aprazada, na data prevista, eu posso, então, ingressar com ação de execução. Beleza, mas nesse caso, eu preciso comprovar que eu cumpri a minha parte do contrato. Então, se eu não provar que eu cumpri a minha parte numa situação como essa, o processo vai ser arquivado. Nós teremos a extinção do processo. Então, no âmbito da execução, é possível a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido. Eu posso exigir, sim, o cumprimento, o adimplemento de uma obrigação fixada em favor de alguém, mas se essa obrigação previu a necessidade de eu realizar ali alguma coisa, né? De eu cumprir uma parte daquilo que foi contratado, eu preciso demonstrar que efetivamente isso foi cumprido. Certo? Artigo 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidas no título executivo, caso em que poderá requerer execução forçada, enfim. O que é isso? Não tem como se iniciar uma execução ou dar seguimento na execução se o devedor comprova o cumprimento, o adimplemento, o pagamento, a entrega da coisa. Então, o cumprimento da obrigação, ela vai impedir o prosseguimento da execução. É claro que nós precisamos amadurecer essa informação, né? Se o contrato ou o título executivo prevê que o devedor tenha que me pagar uma determinada quantia, o pagamento dessa quantia impede que eu inicie a execução. Mas, se ele não paga no momento certo e eu inicio a execução, o pagamento do valor do título não vai impedir essa continuidade. Por quê? Porque daí não é mais só o valor do título. Eu tenho a correção monetária, eu tenho a incidência de juros. Então, a execução ela pode ter prosseguimento se o adimplemento posterior não observou as consequências desse atraso, ou não foi feito esse adimplemento da maneira correta. Como, por exemplo, era para ser pago um valor, ele está querendo entregar uma moto para substituir o valor que ele deveria me pagar. Isso só vai interromper a execução se eu, credor, aceitar essa substituição. Do contrário, ele quer me entregar a moto. Mas eu não quero uma moto, né? O nosso combinado era um pagamento em dinheiro. Receber essa moto é arrumar um outro problema para mim, que vai ser conseguir vender isso aí. Eu preciso do dinheiro para agora. Então, é importante que essa obrigação, para impedir, barrar a execução, ela seja cumprida por completo, com todos os desdobramentos e consequências atreladas a esse atraso, enfim, e também na natureza em que foi prevista a obrigação. Então, se era para entregar uma coisa, tem que ser aquela coisa, né? E não algo equivalente. Certo? Vamos seguir. Se, eventualmente, o devedor cumpre a obrigação de forma errada, né, aquilo que nós comentamos agora, o credor terá direito de requerer a execução do mesmo jeito. Então, tenho que pagar, cumprir uma determinada obrigação. Se me for pago, eu não consigo te passar o dinheiro agora, mas eu consigo te entregar galinhas. Enfim, eu posso aceitar, mas eu tenho o direito de não aceitar e dar seguimento na minha execução. O material foi montado para vocês, inclusive colocando alguns exemplos, né? Coloquei aqui, tinha que entregar vacas, mas entregou porcos, enfim. Eu não sou obrigado a aceitar, posso dar continuidade à execução sem nenhuma dificuldade. Também, além do inadimplemento, para termos uma execução é indispensável, por razões óbvias, a existência do título executivo. Não existe execução sem título executivo. Então, falar de execução é tratar da necessidade de existir um título executivo. Tá? O título executivo é uma situação de direito. Então, caso isso seja cobrado para você em alguma questão, você precisa fazer essa associação da maneira adequada.
O inadimplemento é uma situação fática, é um acontecimento no mundo dos fatos, e o título executivo é uma situação de direito, é uma situação jurídica. Por quê? Porque é o direito que me diz, é a lei que me diz o que é título executivo e o que não é título executivo. Na verdade, ela não fala o que não é, ela fala o que é título executivo. Então, tudo aquilo que não for identificado como título executivo não poderá ser assim considerado. Certo? Então, para termos uma execução, precisamos do título executivo. Tá? Os títulos executivos extrajudiciais estão descritos pormenorizadamente no 784 e os judiciais no 515. Nós temos a lista dos títulos executivos aqui. Não é uma lista exauriente, não é uma lista em que só existem títulos previstos naquele rol, é uma lista exemplificativa, mas é uma lista bastante grande, bastante oportuna. Tá? Então, basicamente, quando eu penso na possibilidade do manuseio de uma ação de execução, eu tenho que ter como requisitos inadimplemento e título executivo. Basicamente, isso são os requisitos básicos para a existência de uma execução. Vamos, então, para o conceito e natureza jurídica do título executivo, né? Para a doutrina brasileira, título executivo é uma situação de direito expressamente prevista em lei. Tá? Então, nós temos aqui uma circunstância prevista em lei e que estabelece ali uma obrigação. Nós temos aqui duas ideias do que é o título executivo. Quais as características do título executivo? Nós já sabemos que o título executivo ele representa, à luz do artigo 783, uma obrigação líquida, certa e exigível. Nós já falamos sobre isso, mas vamos relembrar, né, de uma maneira até mais aprofundada. O que é a certeza como primeira característica que podemos aqui colocar ou listar do título executivo? Certeza é a exatidão, a identificação exata da obrigação. Então, o título executivo ele possui uma certeza sobre ele quando eu tenho com muita clareza essa pormenorização do objeto da obrigação ali registrada. Pagar alguma coisa em dinheiro, entregar um determinado bem, a descrição desse bem, isso é a certeza que o título possui. Tá? O título ele deve ser capaz, olha aqui o último tópico, de responder os seguintes questionamentos: quem deve, para quem deve, como deve e o que deve. Então, a certeza do título ela é decorrente dessas respostas, verificando quem deve, para quem essa pessoa deve, então quem é o credor e o devedor, como deve, o que ele deve, né? Como deve, de que maneira ele deve, qual é o prazo para cumprimento e o que deve, qual é o objeto que precisa ser entregue, o que precisa ser efetivamente realizado. Então, o título ele é certo, ele possui uma certeza quando todos esses elementos estão demonstrados. Quando nós falamos em liquidez, a liquidez é uma característica voltada para as obrigações de pagar quantia. Você vai ler isso na doutrina, sabe? Atrelando o requisito liquidez a obrigações de pagar. Porque a liquidez está atrelada a quanto deve. E aí você vai encontrar em algumas doutrinas a seguinte previsão: obrigações de fazer, não fazer ou dar não precisam ser líquidas, mas apenas certas e exigíveis. Bom, isso é uma forma de ser verificada pela doutrina, mas nós podemos entender que a liquidez é a sua análise monetária, sabe? Quando eu tenho uma obrigação de pagar, a própria obrigação é a quantia em dinheiro. Mas mesmo que a obrigação seja de fazer, de não fazer ou de dar uma coisa certa, essa obrigação ela pode ser monetariamente quantificada. Então, a coisa que me será entregue tem um valor. O serviço que precisa ser realizado tem um valor a ele atribuído. Então, mesmo nessa situação, eu consigo trabalhar a ideia de liquidez por meio dessa análise de qual é o parâmetro financeiro que envolve essa obrigação. Mas isso é uma possibilidade, é uma perspectiva.
Mas na maior parte da doutrina você vai encontrar essa fala de que a liquidez ela é característica das obrigações de pagar quantia. Particularmente, eu não concordo com isso, porque eu entendo que a liquidez diz respeito à possibilidade de quantificar financeiramente, monetariamente, a obrigação. E isso é possível em qualquer obrigação, não exclusivamente nas obrigações de pagar, mas você fique absolutamente à vontade, tá? Aqui a gente tem um conceito de liquidez. Enfim, nós já trabalhamos com isso, vamos seguir. É importante que isso tenha no seu material, até para facilitar os seus estudos, né? Você sabe que a ideia é sempre tentar montar um material que não é suficiente, é importante aprofundar, mas dentro das limitações que possuímos, que ele seja um material minimamente completo. Bom, 786, né? A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito não retira a liquidez. Então, vamos lá. Existe uma discussão que diz o seguinte, né? A obrigação líquida é quando ela está quantificada na sua exatidão. E, na verdade, não é isso, né? A obrigação líquida é uma obrigação quantificada, e se eu precisar, para chegar ao valor exato, realizar ali algumas contas, não tem o menor problema. Nós não podemos nos esquecer, meus caros, que principalmente diante do inadimplemento, ou seja, principalmente diante do não pagamento, a atualização monetária e a cobrança, a incidência de juros, ela ocorre dia a dia. Então, não tem como eu ter uma exatidão o tempo todo, né? Mas por meio de meras operações aritméticas, uma conta simples, né? Uma simples operação matemática, ela é suficiente para me dizer naquele instante qual é a totalidade do valor devido. Então, não há prejuízo à liquidez do título ou à liquidez da obrigação a necessidade de contas para a atualização do valor devido. Isso não prejudica o título executivo e tampouco a sua liquidez. Por fim, a terceira característica da obrigação representada no título executivo é a sua exigibilidade. O que é a exigibilidade? De uma maneira muito tranquila, nós trazemos a definição para vocês, a ideia aqui no slide, né? Exigibilidade está relacionada à atualidade da dívida, no sentido de que, nesse instante, a atualidade é nesse parâmetro, nesse momento, no momento em que eu estou fazendo a execução, né, promovendo a execução, nesse momento a dívida pode ser cobrada? Isso é a atualidade. O que isso significa? A obrigação está vencida? Ela é atual? Ocorreu a condição ou o termo? Eu posso exigi-la nesse momento? Quando a gente pensa em atualidade, em exigibilidade, nós podemos analisar a exigibilidade sobre duas vertentes, sobre dois parâmetros. O primeiro, a dívida está vencida? Porque se a dívida não está vencida, eu não posso exigir. Então, aqui a gente tem um primeiro parâmetro da exigibilidade, que é, se eu tenho uma nota promissória em que o devedor se compromete a realizar o pagamento, o adimplemento, no dia 12 de abril, eu não posso executar hoje, porque a dívida ainda não está vencida. Então, ainda carece de exigibilidade. Aqui nós temos um problema de exigibilidade. Mas o outro oposto, né, o outro extremo também é válido, que é a questão da prescrição e decadência. Depois de vencida a dívida, eu não posso também cobrar para sempre, para o resto da vida. Não é assim que funciona. Eu tenho um prazo para realizar essa execução. Eu tenho um prazo para que isso aconteça. Então, da mesma maneira como eu não posso ingressar com a execução de algo ainda não vencido, ou que não tenha ocorrido o termo ou a condição prevista, eu também não posso proceder a uma execução quando a dívida já estiver prescrita. Então, falar de exigibilidade é falar desses dois momentos opostos, que é cobrar, executar, no caso, antes do vencimento, antes da ocorrência da condição prevista, enfim, ou então querer executar após a prescrição. Então, essas duas circunstâncias, elas vão resultar em um problema à exigibilidade do título executivo. Com isso, a gente encerra
o primeiro material, né? O primeiro material que eu falo que é o material iniciado na semana passada, na quinta-feira. Então, que era o material sobre competência, né? Que nós já trabalhamos a figura da competência. Mas agora a gente vai começar um outro material sobre, ainda falando sobre as execuções, né? E vamos trabalhar, então, esse próximo material. Ok. Deixa eu só ajustar. Até o momento, tudo certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Apresentar ali algum questionamento? Tudo bem até aqui? Ok, jovem Wellington. Pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar com os títulos executivos extrajudiciais. Títulos executivos extra, inclusive falando um por um, inciso por inciso previsto no artigo 784. Então vamos iniciar aí as nossas andanças sobre os títulos executivos extrajudiciais. Vamos lá. Vou pegar a ponteirinha aqui de laser. O artigo 784, ele é o artigo que nos diz quais são os títulos executivos extrajudiciais. E aí nós temos uma lista de vários incisos nos apresentando esses títulos executivos extra. Então, temos, primeiramente, os títulos de crédito, né? O inciso 1 trata dos títulos de crédito, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. 2, escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. 3, documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. 4, instrumento de transação referendado pelo MP, pela Defensoria, pela Advocacia Pública, pelos advogados ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal, que é o termo de audiência mesmo de conciliação, ou uma transação realizada no âmbito do MP, que acontece muito, aqueles termos de ajustamento de conduta. Quem aqui tem algum trabalho vinculado ao MP sabe do que eu estou falando, tem os TACs, né? Então, às vezes, o Ministério Público fica sabendo de alguma coisa e ele não ingressa com a ação. Ele notifica a pessoa para a pessoa prestar esclarecimento. Por exemplo, em relação a pessoa jogou lixo no lugar errado, é uma situação de dano ambiental. Aí essa pessoa é notificada, vai ao Ministério Público para prestar um depoimento, e lá eles fazem um termo de ajustamento de conduta, onde ela paga uma multa ou se compromete a fazer a limpeza sob pena de algum tipo de responsabilização. Esse termo ele é um título executivo. Contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real. 6, contrato de seguro de vida em caso de morte. Crédito decorrente do foro e laudêmio. Aqui é a situação da enfiteuse. Instituto de Direito Real praticamente inexistente, tá? Você está no 7º semestre, você já viu direito real? Já estudou direitos reais? Qual é o direito civil que você está estudando? Você está estudando direito de família, né? Alguém me responde aí. Vocês já viram direitos reais? Vamos, povo. Vocês estão tendo direito de família agora, mas direitos reais vocês já tiveram? Isso da propriedade. Já, eu acho que foi o Pavolac que deu pra gente. Acho que Eu acho que sim. no quinto semestre. Isso, eu acho que é o Paulo mesmo que dá reais. Isso. E aí, estudando direitos reais, vocês estudam enfiteus, essas coisas, sabe? É... Direito das coisas é a mesma coisa que direitos reais. Isso mesmo, Lucas, é a mesma coisa. Tá? Então, aqui nós temos outros títulos executivos, né, na continuidade dos incisos. Crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, certidão de dívida ativa, crédito de referente à contribuição ordinária ou extraordinária de condomínio, certidão expedida por serventia notarial, de cartório, né? Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa,
a lei atribuir força executiva. Meu caro, quando nós temos o inciso 12, isso deixa muito claro que é possível a existência de outros títulos executivos, além dos incisos do artigo 784. Um exemplo é o contrato de prestação de serviço advocatício. Tá? Porque aqui nós temos, pelos incisos do 784, documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, um contrato qualquer. O contrato de serviço advocatício, ele não precisa ter assinatura de testemunha. Só a assinatura do advogado e do cliente já é suficiente para ele ser considerado um título executivo. Isso não está no CPC, isso está no Estatuto da OAB. Então, é possível o título executivo fora do ambiente do Código de Processo Civil. Os títulos executivos, né, já começando algumas características, algumas classificações, melhor dizendo, eles podem ser abertos ou fechados. Então, nós temos títulos executivos abertos e temos títulos executivos fechados. O que significam títulos executivos abertos? Eles representam qualquer obrigação. Então, título aberto é aquele título que pode ter qualquer tipo de previsão de obrigação. Pode ser uma obrigação de fazer, de não fazer, de dar, de entregar, de pagar quantia. Ele permite qualquer coisa, sem distinção. Exemplo, contrato. O contrato permite a previsão ali de qualquer tipo de obrigação. Então, ele é um título aberto. E os títulos fechados? Fechados é quando a própria lei estabelece as obrigações ou a obrigação que o título pode representar. Então, quando eu paro para analisar um cheque, coloquei aqui o exemplo para você, uma nota promissória, uma duplicata, títulos de crédito, de maneira geral, eles só podem representar a obrigação de pagar quantia. Não tem como um cheque prever uma obrigação de fazer ou uma obrigação de entregar uma coisa certa. Né? Títulos de crédito só prevêem obrigação de pagar quantia. Então, eles são denominados títulos executivos fechados, porque eu tenho uma limitação. Você vai encontrar alguns lugares chamando de título executivo limitado, por conta de uma limitação legal para o tipo de obrigação que ele pode ter, que ele pode prever. Ok? O rol do 784, como nós já comentamos, ele é exemplificativo. Ou seja, é possível termos títulos executivos extrajudiciais fora do rol do 784. Tranquilo, já falamos sobre isso, né? Mas temos um detalhe. Apesar do rol ser exemplificativo, eles só podem ser criados por lei. Lei é um instrumento para a criação de título executivo extrajudicial. Então, em regra, somente a lei cria título executivo extra. As partes, em comum acordo, não podem criar título executivo extrajudicial. Isso é o que você vai marcar se for uma pergunta objetiva. Então, se a pergunta da sua prova, do seu concurso, enfim, colocar lá título executivo extrajudicial, é criado por lei, pode ser criado pelas partes. Não, é sempre criado por lei. Agora, se essa discussão for objeto de uma questão aberta, de uma questão subjetiva, é muito bacana, sempre que for uma questão objetiva, você demonstrar para o avaliador que você de fato sabe. Então, questões objetivas são questões em que você precisa responder, questão subjetiva, né? Questão aberta. Você precisa responder o que o cara está perguntando, só que também é uma oportunidade para você mostrar conhecimento. Então, aqui entra esse terceiro tópico que eu coloquei para vocês. Né? Hoje, com o Código de 2015, alguns autores, minoritário do minoritário, defendem que o Brasil passou a admitir o pactum executivo. O que é o pactum executivo? É a possibilidade das partes, em comum acordo, criar um título executivo. Tá? Isso não é aceito pela maior parte da doutrina, muito menos pela jurisprudência até o momento. Mas onde eles se baseiam nessa ideia da possibilidade do pactum executivo? No artigo 190 do CPC. O artigo 190 ele estabelece aquela possibilidade dos negócios jurídicos processuais. Se você abrir o artigo 190, ele fala que as partes podem, em comum acordo, tratar de tudo, inclusive de procedimento, de ônus da prova, de qualquer coisa. E aí
as partes, em tese, poderiam, para alguns autores, estabelecer um novo título executivo não previsto pela legislação. Isso é muito polêmico, aliás, um baita tema de TCC, diga-se de passagem. Não se tem consolidação sobre isso, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência, mas esse entendimento ele é minoritário. Então, numa questão objetiva, você desconsidera isso. Numa questão aberta, é interessante você colocar que existe essa discussão. Tá? E o título estrangeiro? É possível termos um título executivo estrangeiro, produzido fora do Brasil, e que, vindo ao Brasil, ele dê início a uma ação de execução? Sim, é possível. Ele precisa ser homologado pelo STJ, igual a sentença estrangeira? Não precisa, não. Vamos ver como é que funciona essa questão do título executivo estrangeiro, né? Primeiro, é possível que um contrato, um cheque, uma promissória feita nos Estados Unidos seja executado no Brasil. Isso é possível. E olha o que diz aqui, parágrafo 2º do 784. Os títulos executivos extra, oriundos de país estrangeiro, não dependem de homologação. O que depende de homologação é a sentença estrangeira, que é aquela exequatur que é feita no STJ. Aí, ok, sentença estrangeira precisa de homologação para ser cumprida aqui no Brasil. Título executivo extrajudicial não precisa de homologação. Cuidado com essa pegadinha, tá? Isso é bem importante. Parágrafo 3º. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar da celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Esse parágrafo 3º você tem que destacar com neon. Por quê? Porque não é sempre que eu vou poder executar um título executivo extrajudicial estrangeiro. Primeiro, esse título executivo extra ele tem que ser válido no país em que ele foi formado. Aí eu tenho que olhar a lei do país. E segundo, o título tem que prever que o lugar para o cumprimento da obrigação seja o Brasil. Se ele for válido, mas o lugar do cumprimento da obrigação for o país que ele foi formado, então título norte-americano, e o lugar da obrigação seja nos Estados Unidos, ele não vai poder ser executado no Brasil. Então tem que ser um título estrangeiro válido, cujo lugar de cumprimento da obrigação seja o Brasil. No próximo slide eu coloquei para vocês os requisitos. Então quais são os requisitos para executar um título estrangeiro? Primeiro requisito que nós temos, esse título precisa ser traduzido, e traduzido por um oficial juramentado. Então, não é traduzido por alguém que saiba falar a língua, qualquer pessoa. É uma pessoa realmente que seja juramentada, que preste compromisso junto ao Poder Judiciário e se responsabilize pela tradução. Além disso, eu preciso ter a conversão da moeda, porque esse título estrangeiro prevê um valor, né, normalmente. E eu tenho que ter essa conversão da moeda. O Brasil não admite nenhuma demanda no judiciário que não seja em real. Então, por isso que eu coloco aqui no final, moeda de curso, o real é moeda de curso forçado no Brasil. Nenhum negócio jurídico ou processo pode ser feito no Brasil sem ter o real como parâmetro financeiro. Então, é importante termos o real como moeda prevista. Então, eu vou ter que fazer essa adequação, né? Essa conversão da moeda. Além disso, precisa conter os requisitos de formação do título no lugar em que ele foi criado. Então, coloquei exemplo, regra do cheque dos Estados Unidos, regra do contrato na Groenlândia, regra da promissória na Itália, enfim, onde foi formado. E o último requisito, indicar o Brasil como local do cumprimento da obrigação. Meus queridos, esses requisitos, eles são cumulativos. Para executarmos um título estrangeiro, eu preciso ter esses 4 requisitos preenchidos de maneira cumulativa. Se eu tiver os 4, perfeitamente poderei executar esse título executivo e não haverá nenhuma dependência de uma homologação. Certo? Próximo ponto. Terceiro ponto. É possível fazer uso de uma ação de conhecimento, mesmo tendo um título executivo? Sim. Isso já era consolidado pela jurisprudência há muito tempo, muito antes do Código atual, mas o Código atual decidiu deixar isso bem claro no artigo 785, e ele diz: a existência de título executivo extra não impede que a parte opte, pelo processo de conhecimento. Então, eu posso ter um cheque perfeitamente líquido, certo, exigível, blá, 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 e ingressar com uma ação de cobrança. Tem algum sentido prático para isso? Pouquíssimo.
Mas se a parte quiser, ela fica à vontade. Ela pode ingressar com uma ação de conhecimento, mesmo tendo um título executivo extra. E aí, querendo ter aí um título executivo judicial sobre um título executivo extra. Talvez você me pergunte, professor, mas por que uma pessoa faria isso? Olha, meus caros, quando eu penso na possibilidade de defesa, a fase de cumprimento de sentença do título judicial, ela limita bem mais a possibilidade defensiva do devedor do que os embargos da execução, no caso da execução extra. Então, quando eu comparo execução judicial com execução extra, o devedor da execução extra tem mais possibilidades de defesa do que o devedor da execução judicial. Mas ainda assim, até eu chegar na sentença, o devedor tem a contestação para alegar tudo que ele quiser também. Então, na prática, isso seria uma bobagem, mas enfim, é possível, tá? É possível. Meus queridos, vamos encerrar aqui e nós já voltamos, tá? Porque estamos com 2 minutos. Já retomamos.